Tudo bom? Sétimo ano. Vamos para a nossa correção do capítulo 3, Fronteiras do Brasil, Ensaio Geográfico, página 80. Quando fala, de acordo com o que aprendemos, localize o Brasil no mundo. Então, aqui, ó, no mundo. Então, pela meridiano de Greenwich, o Brasil está localizado na parte ocidental. Pela a linha do Equador, tá? No hemisfério sul, tá? Repetindo, tá? Pelo meridiano de Greenwich, tá? No hemisfério ocidental. Pela linha do Equador, hemisfério sul, tá? B. Na América, de acordo com os critérios culturais e linguísticos. Então, o Brasil, de acordo com, com aquela divisão que a gente aprendeu. A América, ela teve duas divisões. Pelo critério físico, América do Norte, América Central e América do Sul. E pelo critério socioeconômico, América Anglo-Saxônica e América Latina, tá? Esse critério socioeconômico, ele também fala na cultura linguística. Então, o Brasil está localizado na América Latina. Então, a B, América Latina. C, na América, de acordo com a localização geográfica. Então, de acordo com a localização geográfica, tá? A América, ela está localizada, o continente americano, o Brasil, de acordo com o continente americano, ele está localizado, a sua maior parte, na América do Sul. Página 81, 2. Como aprendemos, a maior parte do território brasileiro está localizada entre os tópicos de Câncer e Capricórnio. E responda, bom, aí a gente tem aquelas linhas imaginárias, né? O território brasileiro é cortado pela linha do Equador. Essa linha nós chamamos de linha de zona intertropical, que é uma zona quente, tá? Então, aqui diz, por que a região do planeta é dominada tórrida, zona tórrida? Porque é a área mais quente do planeta. Então, número 2, a letra A, porque é a área mais quente do planeta. B. Quais as consequências da localização espacial brasileira em relação ao nosso ambiente? Então, a gente fala, além do predomínio dos climas, né? Quente, que é muito quente, a gente tem vários tipos de paisagens, tá? Então, além do predomínio do clima, tá? Que é quente, nós temos vários tipos de paisagens, tá? 3. Por que o Brasil é considerado um país ocidental? Porque ele está a oeste do meridiano de Greenwich. Porque ele está a oeste do meridiano de Greenwich. 4. Se os principais problemas enfrentados nas fronteiras do Brasil com os países sul-americanos. É a imigração ilegal, drogas, prostituição, entrada de produtos ilegais, isso tudo, tá? Isso tudo o nosso território tem com os países à fronteira, né? Que é a entrada de imigrantes ilegais, tráfico de drogas, prostituição, né? Muitas saem e se prostituem no Brasil, tá? Produtos falsificados, tudo isso os principais problemas que o Brasil enfrenta, tá? Com os países sul-americanos. 5. Compare a posição do tamanho do território brasileiro atual no momento da conquista portuguesa. Bom, no momento da conquista portuguesa, o Brasil ele era dividido pelaquela linha imaginária, chamada de quê? Tratado de Tordesilhas. A menor parte para Portugal e a maior parte para quem? Para a Espanha, tá? Então, eu vou ditar e vocês vão ver se estão certos, se não, corrija. A localização, mesmo após a criação do meridiano de Greenwich, continua
sendo a mesma, vírgula. O Brasil encontra-se a oeste do meridiano e dos europeus, vírgula. Porém, a dimensão do território brasileiro não é a mesma. Ponto. O Tratado de Tordesilhas, criado para dividir Portugal e Espanha, foi descumprida ao longo do desenvolvimento da história do Brasil. Página 88, ensaio geográfico. Justifica a utilização da expressão Brasil, país, um continente, tá? Essa expressão foi criada por conta da dimensão do tamanho do Brasil, né? O Brasil é um dos 6 países com maior extensão territorial, né? Lembra que eu expliquei para vocês? Então, a gente vai escrever o seguinte: a expressão foi criada para estabelecer a noção do tamanho do Brasil comparando com um continente. Ponto. Repetindo, a expressão foi criada para estabelecer a noção do tamanho do Brasil comparando com continente. 2. Descreva com suas palavras o processo de ampliação do território brasileiro, né? Então, vamos lá. Primeiro, a gente teve o Tratado de Tordesilhas, né? Que foi aquele tratado, né? Depois, o Brasil e Portugal. Depois, a Espanha e Portugal começou a ter vários outros tratados, né? Como o Tratado de Utrecht, depois o Tratado de Madrid, depois o Tratado de Badajoz e o Tratado de Petrópolis, tá? Então, até chegar todos esses tratados, os espanhóis deixaram todo o território para quem? Para Portugal. Se isso, eu estou falando, mas se vocês escreveram com suas palavras, né, e mais ou menos o que estava marcado, também está certo. 3. Segundo relatos históricos, qual foi o tratado assinado entre Brasil e Bolívia que culminou a anexação das terras do território brasileiro, dando origem ao estado do Acre? Foi o Tratado de Petrópolis. 4. Aí é o fuso horário, né? Antônio saiu do Acre às 19 horas do dia 31 para passar o Réveillon em Fernando de Noronha. O voo durou 4 horas. Sobre a viagem de Antônio, responda. Antônio comemorou o Réveillon em Fernando de Noronha? Não. Ele perdeu o Réveillon. A que horas ele chegou? Ele chegou 2 horas da manhã, já do dia 1º, a B, tá? Então, letra A, não, ele perdeu o Réveillon, tá? B, a que horas ele chegou? 2 horas do dia 1º. O Antônio saiu do Acre
às 19 horas, para Fernando de Noronha. Então, 19, 20, 21, 22. Só que o voo durou 4 horas. 22, 23, 24, 1 hora, 2 horas. Então, a hora que ele chegou foi 2 horas da manhã. Então, ele perdeu o Réveillon. De que forma se identifica as horas no Brasil antes de 1914? Cada região, do país estabelecia, como referência o movimento do Sol para determinar as horas. Não se tinha fuso horário, tá? Então, repetindo, cada região do país estabelecia como referência o movimento do Sol. Agora, página 90, encerramento. Na número 1, letra D. Na página 91, número 2, letra C. 3. Localize o Brasil no mundo de acordo com os seguintes critérios. No continente americano, de acordo com o segundo tratado com a Espanha, então, a leste do meridiano criado pelo Tratado de Tordesilhas. Então, letra A leste do meridiano criado pelo Tratado de Tordesilhas. B, na América do Sul, localização na porção, centro-oriental da América do Sul, localizado na porção centro-oriental da América do Sul. C, de acordo com a dimensão, é o 5º país em extensão territorial. O Brasil é o 5º, 4. Observe o mapa. Utilizando o mapa ao lado, identifique os países que não fazem fronteira. Chile e Equador. Chile e Equador. 5. Identifique a diferença de dimensões entre os pontos extremos norte, sul, leste e oeste. Também está lá naquela página dos pontos extremos. Norte, sul, 4.394 quilômetros. Leste, oeste, 4.319 quilômetros. Repetindo. Norte, sul, 4.394 quilômetros. Leste, oeste, 4.319 quilômetros. Ainda na 5. A diferença entre os dois extremos é de apenas 75 quilômetros. É só diminuir, ok? 6. Houve uma época em que o Brasil tinha 4 fusos horários, depois passou a 3 e hoje são 4 novamente. Sobre os fusos horários brasileiros, julgue o motivo que levaram à mudança de 4 para 3 fusos. Aí, a resposta. A mudança se deu por causa da necessidade de maior integração de espaços com o sistema financeiro do país. Ponto. 7. Em 2014, o Brasil sediou a Copa do Mundo da FIFA. Vamos supor que na final, ocorrida em 13 de julho de 2014, praticamente todas as televisões do Brasil estiveram sintonizadas no evento. O jogo corria empatado quando, aos 90 minutos, ocorreu o gol da vitória. Sabendo que o jogo começou às 19 horas do horário de Greenwich, em que horário João, que estava no Rio de Janeiro, Dandara, que estava em Fernando de Noronha, e Ana, que mora no Acre, vibraram respectivamente. João, 20 horas e 30 minutos. Dandara, 19 horas e 30 minutos. E Ana, 18 horas e 30 minutos, Você vai diminuindo. 8. Cite as obrigações assumidas pelo Brasil
como consequência da assinatura do Tratado de Petrópolis. Então, o Brasil entregaria à Bolívia áreas do Mato Grosso, vírgula, como também efetuaria o pagamento de 2 milhões de libras, vírgula, além de assumir o compromisso de construir uma estrada de ferro para que a Bolívia pudesse escoar sua produção. Ponto. Repetindo, o Brasil entregaria à Bolívia áreas de Mato Grosso, vírgula, como também efetuaria o pagamento de 2 bilhões de libras, além de assumir o compromisso de construir uma estrada de ferro para que a Bolívia pudesse escoar sua produção. Página 93. Observe atentamente o mapa. Agora cite o nome dos países que possuem a menor e a maior faixa de fronteiras com o Brasil. A menor é o Suriname, lá em cima, e a maior é a Bolívia. 10. Letra C. Página 94. 11. A. Falso. B. Verdadeiro. C. Verdadeiro. D. Falso. Repetindo. A. Falso. B. Verdadeiro. C. Verdadeiro. E D. Falso. 12. D. Verdadeiro. 13. Da página 95. E. 14. Página 95. C. E a última página 96. 15. E. E 16. D. Beijos, saudades.